Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa aula, o que a gente vai fazer? Eu selecionei alguns modelos aleatórios aí de multímetros aí, que podem ser encontrados facilmente no Brasil, e a gente vai falar sobre eles, falar um pouquinho sobre cada modelo. Bom, esse aqui é um modelo que tem alguns fabricantes aí que disponibilizam ele, tá? Os primeiros que começaram a disponibilizar, se não me falha a memória, foi a Minipa. Mas ele é um padrão de multímetro aí que a gente sabe que é fabricado tudo no mesmo lugar. Depois o pessoal troca o modelo aqui e distribui. Esse aqui é um multímetro de entrada, que é os multímetros mais baratos. Então, se você tem a oportunidade de pegar na mão, você vai ver que as ponteiras, elas não têm uma qualidade muito boa, tá? É um multímetro de entrada, é de preço. Mas ele consegue fazer algumas medições aí que, para quem está começando a trabalhar aí, fazer experiências de bancada, tá? Que não envolvam rede elétrica aí, por questão das ponteiras, elas não são muito, vamos dizer assim, vulneráveis, tá? Mas você pode fazer bastante coisa com ele. Inclusive, quem começa a trabalhar com eletrônica já faz as primeiras experiências aí, que teve a oportunidade que eu comentei sobre a questão do pessoal acabar estragando o equipamento em laboratório. Então, era esse modelo aqui. Então, vamos ver o que dá para, o que tem nesse equipamento aí. Ele trabalha com escala manual. Você vê que desse lado ele trabalha com medição de tensão DC e desse lado aqui trabalha com AC. Veja que tem algumas escalas que começam com 200 milivolt ou 0,2 volt até 1000 volt. Então aqui você vai ter que selecionar a escala que esteja mais próxima aí com o que você está utilizando para fazer a medição no circuito. Ah, estou trabalhando, Edson, com 5 volt na protoboard. Vai utilizar a escala de 20. Estou trabalhando com a tensão um pouco mais alta, utiliza de 200. Aqui você trabalha com a escala de corrente de tensão alternada. Então começa com 200 e vai a 750. E aí você tem que escolher, estou trabalhando com uma rede de 220, você vai escolher a escala de 750. Tá? E aqui vale as medidas de corrente, que é corrente contínua já. A gente está medindo corrente, né? Diferente de tensão. Então tem as escalas. E aqui você vai selecionar, por exemplo, quando selecionar essas escalas menores, de microampere a miliampere, você está utilizando a ponteira na posição que ela está. Por quê? Porque vocês vejam que aqui tem a ponteira comum, e aí a ponteira vermelha nessa posição, o que eu consigo medir? Tensão, resistência, tá? E corrente até miliamperes. Então fique ligado que quando você precisar, por exemplo, medir acima disso, até 10 amperes, vê que aqui está mostrando que aponta para esse borne aqui que você vai ter que plugar a ponteira vermelha, tá? Outras escalas aqui, a escala de resistência, né, que ela começa em 200 ohms e vai até 2 mega, 2000K. Então você vai selecionar, eu vou medir um resistor, você vai selecionar a escala que está um pouco acima do que você vai medir. Estou medindo um resistor aí de 10K, você vai selecionar a escala de 20. Se você selecionar a escala menor, ele não vai conseguir medir. Tá? Para fazer teste do transistor, para utilizar esse ponto de medição aqui, você vai selecionar com a escala, vai girar ela com essa ponteirinha até aqui. Vou fazer um teste de diodo, vai selecionar esse ponto aqui. Tá? Então vejam que ele tem algumas funções básicas, assim, básicas de entrada de multímetro, você consegue fazer bastante coisa com ele. Outra coisa importante, veja que ele tem um ponto para desligar. Esse multímetro não tem aquele recurso de desligar sozinho, né, auto power off. Depois de um determinado tempo ligado, ele desliga sozinho para economizar bateria. Esse modelo não tem. O multímetro que eu estava utilizando para fazer a experiência, gravar o curso, um deles, né, nesse momento que ele acabou de desligar sozinho, ele ficou algum tempo sem utilização. Isso é importante porque acaba durando bem mais, tem uma vida útil maior a bateria do equipamento. Esse aqui, se você esquecer ele, com o tempo ele vai descarregar muito rápido a bateria. E, no final das contas, você vai comprar uma bateria de qualidade, ela é praticamente o preço do multímetro. Então, bastante cuidado para você trocar a bateria. Então, eu sei que ele gasta a bateria porque o meu primeiro multímetro era um modelo desse aqui. E, justamente, eu esqueci ligado algumas vezes e acabou descarregando a bateria. Tá? Então, esse aqui é um modelo de entrada, é um dos modelos mais baratos, você consegue encontrar em vários lugares, aí, como Mercado Livre, loja de eletrônica, você acha com facilidade. Esse aqui é o modelo da Ikari, tá? Eu já utilizei bastante esse modelo, é um modelo com escala automática, vocês vejam que ele tem
mas ele tem a opção de desligar também, mas ele já tem o desligamento automático. Em caso de você esquecer ele ligado, ele desliga sozinho. Então veja que aqui as escalas de tensão alternada, tensão contínua. Aqui tem uma escala interessante que é a escala de milivolt, tá? Aí você vai ter que selecionar o que está marcado em laranja, por exemplo, aqui você vai ter que selecionar na escala aí que tem a tecla Select laranja. As demais escalas aí, que diferente daquele outro multímetro, você vê que aqui ela tem escala de resistência, teste de diodo, teste de continuidade. Aqui apareceu duas coisas diferentes, que é a capacitância e frequência, tá? Ah, tem teste de temperatura, sensor de temperatura aqui também. Então ele tem uns recursos a mais. Esse multímetro já é um multímetro intermediário, tá? Você vai conseguir ele aí também na faixa aí de R$250, você vai conseguir. Mas é um multímetro mais robusto. As ponteiras são melhores, eu já tenho utilizado bastante esse multímetro, tá, na empresa. Então a durabilidade boa e a medição é realmente relativamente boa, tá? Então, observe aqui a questão das ponteiras. Observe que aqui tem a ponteira vermelha e a ponteira preta, que a gente vai medir o que mede quando tá nessas posições aqui. Eu estou medindo tensão, resistência, frequência, teste de diodo, continuidade, capacitância e temperatura, tá? O que muda em algumas funções que eu tenho aqui, por exemplo, o HFE, você observa que ela vai medir aqui no meio, para conseguir fazer teste de transistor, tá? A questão das correntes é a mesma coisa. Você vai utilizar a corrente até 400 mA, está aqui, ó. Você vai utilizar a ponteira comum e a vermelha aqui para lhe conectar no circuito. Se você vai utilizar uma corrente maior até 10 amperes, você vai ter que trocar a ponteira vermelha para cá, tá? Muito cuidado ao voltar a medir tensão e esquecer isso aqui, pode dar um estouro, tá? Aqui tem a identificação, então tá mostrando a corrente, eu olhei para o equipamento, ele tem o auto power off aqui, que é o que desliga o equipamento depois de um tempo que você não está utilizando, tá? Então, é um multímetro que vale a pena comprar, vale a pena você ter na bancada, tá? Não estou fazendo propaganda de empresa nenhuma, mas isso que eu utilizei, eu posso falar com propriedade porque eu gostei do equipamento. Esse aqui também é um modelo muito parecido com aquele primeiro que eu mostrei. Aqui dá para ver um pouquinho mais as qualidades aí das ponteiras, você vê que é uma ponteira mais frágil. As escalas aqui são parecidas com aquele outro modelo, basicamente o que muda, tá? O que muda aqui é o desenho, o design, mas é muito parecido aqui as funções que tem nesse equipamento. Então você vê que tem a tensão alternada de 200 a 750, a tensão contínua vai de 200 mV até 2000 V, né? A medida de resistência vai de 200 ohms até 2000K, 2 mega, né? Teste de diodo de continuidade. E mais aqui o HFE. Tem um teste aqui que, se não me falha a memória, um teste que você consegue medir sinal lógico. Então tem um recurso a mais que aquele primeiro. Então tem um avanço um pouquinho melhor, tá? Mas é um multímetro de entrada também. Aqui tem um outro modelo, que também é um modelo intermediário, né? Então ele tem um nível aí CAT2, CAT3 de tensão, já é um nível de segurança aí, que você pode estar utilizando esse multímetro. É um multímetro que está entre o ICAR e aí para cima. É um multímetro chinês também, mas eu não posso dar opinião muito com esse multímetro, porque eu não peguei ele na mão, não utilizei, tá? Mas ele já vejo que ele tem as funções aqui, desligamento sozinho, auto power off, ele tem a tecla data hold, tá? Você vai ter uma aula que eu falo um pouco sobre essa tecla data hold. É um multímetro de escala automática, veja que ele tem tensão alternada e contínua aqui, ó, se ligam nisso aqui. Eu tenho aqui a tecla select em laranja. Quando vocês colocam a ponteira para cá, o que vai entrar primeiro, que vai medir a tensão, e vocês têm que prestar atenção no que vai medir, tá? Então vocês vão ter que selecionar a tecla select, se é tensão alternada ou tensão contínua. Nesse caso aqui está mostrando alternada e está mostrando corrente, tá? Então fiquem ligados, porque essa tecla aqui vai ser utilizada toda vez que vocês vão selecionar alguma coisa nas unidades de medida aqui que está marcado em laranja. Por exemplo, coloca na escala de resistência, você vai selecionar ali o teste de diodo, ou teste de continuidade, ou capacitância, tá? E aí, qual é o valor máximo de resistência que a gente consegue medir? Qual é o valor máximo de capacitância que eu consigo medir? Tem que olhar no manual. Quando vocês recebem o equipamento aí, vocês dão uma olhada no manual. Aqui, por exemplo, está dizendo que tensão máxima aí
600 volt Cat3 ou 1000 volt Cat2, isso aqui é um nível de segurança, tá? Interessante dar uma verificada aqui, pesquisar sobre isso aqui para vocês terem mais informação, tá? Eu até posso fazer uma aula falando sobre isso, tá? Mas é um nível de segurança. Basicamente é isso, observam, vejam que esses 4 multímetros que eu estou mostrando, todos eles têm um pouquinho de diferença, mas a ideia que eu tenho é que você pegue um multímetro na mão, um multímetro desses pela primeira vez, você consiga identificar aí as funções dele, pegue o manual, dá uma olhada aí, ou pega a descrição com o fabricante, qual é a tensão contínua máxima, qual é a tensão alternada máxima, qual é a frequência que eu consigo medir, né, quantos hertz eu consigo medir. Então, dá uma olhada para você, na hora de utilizar o equipamento, e saber qual é os limites ali, quais os recursos que estão disponíveis, certo? Então, vamos para o próximo modelo. Então, aqui tem o modelo da Minipa, o ET1002, tinha o modelo da Icari aí, deixa eu voltar aqui no modelo para a gente dar uma olhada. Ó, aqui é o 1002, vamos ver se ele é um pouco parecido. Então ele é um pouco parecido, tá? Só muda as posições de medição de lugar. Mas o que mudou aqui é que a tensão alternada aqui até 600 volts, tá? A tensão contínua até 600 volts, então tem uma medição um pouquinho inferior que o outro multímetro. Mas dificilmente vocês vão chegar a utilizar essas tensões mais altas aqui. Então, HFE aí para medir transistor, está aqui em cima. O sistema de medir corrente, por exemplo, vejo que esse aqui é parecido com o primeiro lá. Se eu vou medir corrente em miliamperes até 200 miliamperes, eu vou utilizar as duas ponteiras na posição padrão. Se eu vou medir 10, eu tenho que trocar a ponteira vermelha para cá. Sempre tomando cuidado quando a gente volta as ponteiras para não fazer bobagem quando vai medir corrente para tensão, tá bom? Também é um multímetro de entrada, ele é um preço mais acessível. Esse multímetro deve estar em torno de 60, 70 reais, não sei se está isso. E aqui tem o Fluke. Acho que quem trabalha no mercado aí, quando fala em Fluke, já sabe que é uma referência de equipamento de medição. Tem diversos fabricantes de equipamento de medição, mas normalmente o Fluke é bem lembrado, né? Inclusive saiu algumas réplicas aí, que daqui a pouco ela aparece a figura aí que eu vou mostrar. Mas é um tipo de equipamento aí, referência de mercado, e tem uns recursos, bastante precisão de medida. Mas é um preço salgado, tá? Então, mas é o tipo do equipamento dos sonhos que a gente quer comprar. Mas é um equipamento bom, vale o preço, tá? Então, como eu falei, a questão das réplicas, aqui apareceu muito parecido, tá? Inclusive, eu tenho um modelo que é bem parecido com esse aqui na empresa, é um multímetro bom, tem uma boa precisão de medida, dura bastante a bateria, tem bastante recursos, esse equipamento realmente ele é muito bom. O que muda, a gente vê várias pessoas, empresas distribuindo, ele acaba mudando um pouquinho o código aqui, porque normalmente eles produzem na China um equipamento assim chamado white label, né? Por exemplo, você compra o equipamento, você bota a tua marca em cima se quiser. Então, por isso que aparece tantos equipamentos com design parecido, porém com o nome do fabricante diferente. Na verdade, é quem distribui, tá? Mas ele é um equipamento com escala automática. Vejam que ele tem o mesmo recurso aqui, que você colocando na escala, ele vai entrar primeiro a resistência, tá? A primeira escala que entra a resistência, depois na tecla Select, você vai selecionar o que você pretende medir. Então ele tem alguns recursos aí de medida de capacitância, de frequência, tá? Esse aqui eu não estou lembrado o que é, eu praticamente não uso ele. Então tem a tecla Data Hold, tá? Tem as questões da umidade aqui que a gente consegue medir a temperatura com ele. As medidas de corrente também ficam ligados, né? As correntes mínimas aí que eu consigo medir com as ponteiras em miliamperes aqui, ó, 500 miliamperes no máximo, e 20 amperes aqui com a ponteira desse lado aqui. Aqui a posição padrão das ponteiras, né, que eu consigo medir tensão, resistência, frequência e capacitância, tá? Então, é interessante quando pega um equipamento desse aqui novinho, aí, dá uma olhada no manual, para aprender aí a dominar o equipamento. Tem um teste do transistor aqui. Descobrir o transistor aí, se é NPN ou PNP, para ver se o transistor está em bom estado. Esse multímetro aqui é o modelo que eu estou utilizando aí para mostrar para vocês, tá? Então, basicamente, a gente vai utilizar bastante nesse curso, e eu estou explicando aos poucos aí a questão do posicionamento das ponteiras, as funções dele, tá? O que a gente consegue fazer com esse equipamento de medição.
Então faz pouco tempo que eu comprei esse equipamento e eu gostei do equipamento pelo valor que eu paguei e pelas funções que ele tem. Achei um equipamento bastante robusto, as ponteiras são de qualidade, tá? Então é um equipamento bom, tá? Então aqui só mostrando, aqui peguei uma imagem na internet, aqui, esse multímetro aqui a gente não... Talvez a gente veja, eu posso fazer uma aula mostrando para vocês como é que funciona o analógico, porque eu também tenho um modelo analógico aí, acredito que poucas pessoas utilizam, tá? Mas para algumas funções ele é bem interessante, só que é um tipo de equipamento que você tem que tomar muito cuidado. Você não pode derrubar ele, tá? Ele pode estragar a ponteira aqui, você não pode, tem que prestar muito bem atenção quando você vai medir. Você vai colocar, por exemplo, vou medir uma tensão de 12 volts, eu coloco numa escala aqui de 2,5, o que vai acontecer quando eu vou fazer a medição, a ponteira bate no fundo ali, posso estragar a ponteira. Então tem uma N coisas que a gente deve prestar atenção. Ele não desliga sozinho, a gente tem que desligar porque senão descarrega a bateria. Então, alguns cuidados deve-se ter com o multímetro analógico, tá? É bem diferente do digital. Mas, se você tiver interesse aí, de conhecer, vale a pena, tá? Eu tenho um que eu utilizo raramente, tá? Para fazer algumas medições. Eu gosto de utilizar o analógico, mas o dia a dia é o velho amigo multímetro digital, tá? Eu tenho bem parecido com esse aqui também, não é esse nome, aqui tem um outro nome, mas basicamente é um fabricante, vem tudo do mesmo lugar, né? Tudo fabricado da China, eles acabam trocando o logo aqui, distribuem para o mercado afora. É uma imitação do Fluke, se vocês olharem, tem um modelo do Fluke que é muito parecido. Eu acredito que não seja a mesma qualidade do Fluke, mas é um multímetro muito bom e o preço não é caro, tá? Se você olhar o primeiro modelo da Ikari que eu mostrei também, vê que é muito parecido com esse aqui. Então tem diversos modelos aí, se vocês trabalharem com a ideia de vocês localizar as escalas de medida e o básico do equipamento, vocês vão pegar qualquer equipamento na mão, vocês vão conseguir trabalhar com o equipamento, tá? Então, para não se apegar numa determinada marca, eu estou acostumado só a utilizar um Minipa, ou utilizar um determinado modelo chinês, eu uso o Fluke, ou eu uso outros modelos de multímetro aí top de linha, eu não consigo trabalhar com esses modelos mais simples. O ideal é que você consiga trabalhar com qualquer um. Vai chegar um momento, você pode estar em algum lugar que o único que tem é um modelo, determinado modelo, você vai ter que tirar proveito dele e resolver o que você tem que resolver, certo? Espero que tenha sido útil essa informação para vocês, tá? Seja relevante